desculpa a todos. Então, que durou mais tempo, então. É. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 18. Os que dizem Senhor, Senhor. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome, e em teu nome expelimos os demônios, e em teu nome obramos muitos prodígios? E eu então lhes direi, em voz bem inteligível: pois eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado ao homem sábio, que edificou sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo o que ouve estas minhas palavras e não as observa, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Naquele, pois, que quebraram destes mínimos mandamentos, e que assim ensinar aos homens, será chamado muito pequeno no reino dos céus. Mas o que os guardar e ensinar a guardá-los, esse será reputado grande no reino dos céus. Então, bom, é que nem ele fala aqui, né? Tudo aquele, né? Que nem Jesus diz, tudo aquele que ouve as minhas palavras e as observa, né? Então, ou seja, nós devemos refletir sobre os ensinamentos e perguntar, né? O que esses ensinamentos que Jesus nos trouxe podem acrescentar na minha caminhada, né? Como que eu posso, enfim, fazer com que eles tenham um significado maior? Como que eles podem me ajudar no meu dia a dia, né? Na minha vida, para que eu possa me tornar alguém com novos hábitos, enfim, buscar algo que acrescente, que seja alguma coisa melhor, alguma coisa. O que que esses ensinamentos podem acrescentar? Como que eles podem me dar força e coragem para que eu possa seguir minha caminhada, as superações, enfim, tudo aquilo que eu preciso vivenciar, né, de uma forma que eu me sinta fortalecido, tá? E através dessa análise que nós fazemos sobre nós mesmos, uma reflexão íntima que nós fazemos, trazendo esses ensinamentos que vão agregar aos nossos dias, com certeza vamos ver que muitas coisas ali podem ser aproveitadas, né? E aí ele fala, quando a gente observa esses ensinamentos, né, quando a gente vivencia eles, né, reflete, enfim, por tudo aquilo que a gente está recebendo, isso aí se torna algo fortalecido na nossa caminhada. E podem acontecer situações, podem, enfim, passar por experiências difíceis que a gente vai permanecer ali na nossa fortaleza íntima, vamos dizer assim, para que a gente possa seguir adiante, tá? Então, é a reflexão que a gente tem que fazer sobre nós mesmos, tanto nos acertos quanto nos erros. Enfim, o que que eu posso melhorar, como que eu posso agir, como que eu posso ser mais participativo, enfim, né? Como que esses ensinamentos podem acrescentar nessa caminhada para que eu me torne ali alguém mais equilibrado, né? Para mim e para aqueles que estão ao meu meio. E com certeza a gente vai ver que muitas coisas podem ser aproveitadas. Tudo bem? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Então vamos lá. Então, do capítulo 18, os que me dizem Senhor, Senhor. Tá? Então, vamos aqui agora para o nosso capítulo. Nós estamos terminando o capítulo 17. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá? Então, a gente está acompanhando ali a questão da psicofonia, do amparo, né? E aí ele vai dar mais alguns detalhes sobre a reunião, sobre os espíritos. Opa, deixa eu adicionar aqui o Pacheco. Ele vai dar aqui mais alguns detalhes sobre o amparo que está se fazendo sobre o Marinho, que é o filho daquela senhora que foi pedir o auxílio, tá? E sobre alguns outros espíritos também que vão receber esse auxílio, tá? Então, isso é importante, esses detalhes que a gente vai ter um pouco mais adiante sobre outros espíritos
que também estão recebendo essa ajuda aí numa casa espírita, através da psicofonia, tá? Da mediunidade, da passividade do médium ali na psicofonia, para que esse espírito possa ser auxiliado. Tudo bem? Então, aqui o meu, dessa capa, estou na página 373, tá? O penúltimo parágrafo, o filho infortunado, tá? Essa aqui. Quase no finalzinho ali do capítulo 17, tá, pessoal? Tudo bem? Pode ir, Paulo? Então vamos lá. O filho infortunado prometeu-lhe a transformação imprescindível, tá? Que ele teve o contato com a mãe, né? A mãe explicou algumas coisas, teve o amparo da espiritualidade amiga, teve o amparo de todo o ambiente, a proteção do ambiente para que ele pudesse refletir, enfim, tudo estava ali conspirando para que ele pudesse, né, receber essa ajuda, e o mais importante é que ele aceitou, tá? Então ele aceitou, ele se comprometeu a se tornar alguém melhor, enfim, a trabalhar as dificuldades, se melhorar. Ele aceitou essa ajuda que estava sendo ali proposta a ele, tá? Então ele prometeu a transformação imprescindível, que seria ali um bálsamo na vida dele, na caminhada dele. Depois de encorajá-lo com ponderada ternura, a devotada senhora deixou-o entregue aos cuidados de Necésio, que prazerosamente recebeu a missão de encaminhá-lo na esfera dos deveres novos, tá? Então, no caso, é a mãe, tá? Então, a mãe deixou ele ali no amparo dos amigos espirituais. Após despedir-se da mãezinha abnegada, que voltou à nossa companhia, o sacerdote conversou ainda por alguns minutos com o dirigente encarnado da reunião, surpreendendo-o com a mudança brusca. Fora obtido, de fato, uma dádiva do Senhor. A dedicação maternal produzira salutares efeitos naquele coração exasperado e desiludido. Tá? Então, só para frisar, quando ela fala que o sacerdote conversou ainda por alguns minutos com o dirigente encarnado da reunião, significa que é através da psicofonia, tá? É uma mediunidade, é um ato mediúnico aqui, tá? Então, ele está ali incorporado, enfim, ele está dando passividade, o médium está transmitindo ali os sentimentos dele através da psicofonia. Então, por isso que tem esse diálogo, tá? Marinho não poderia ser arrebatado das sombras para a luz somente em virtude da amorosa cooperação de nosso plano, mas recebeu nosso auxílio fraterno e utilizaria os elementos novos para colocar-se a caminho da vida mais alta. Então, nós sabemos que quando nós falamos de mudança, né, na nossa casa, se pegar a nossa casa, enfim, todos os trabalhos que são ali realizados nessa questão da psicofonia, há espíritos que eles participam ali de uma reunião dessas, eles conseguem captar essas ideias e já vão trabalhando essas ideias no sentido de se melhorar. Há outros espíritos que é necessário eles voltarem, eles participarem de outros trabalhos, para que eles possam assimilar essas ideias, tá? Então, são muitas situações que acontecem. Roberto, meu amigo, você teria aí algum caso para falar para a gente de um espírito que deu uma comunicação, a mesma comunicação, assim, o mesmo espírito mais de uma vez, para que a gente possa frisar esse ponto aí, meu amigo? Sim, foi um caso muito interessante, se vocês me permitirem. Eu não sei se todos vão lembrar desse fato, mas alguns anos atrás caiu um avião lá na Europa, indo para a Ásia, e era um avião que estava levando cientistas que iam fazer um congresso sobre a AIDS. E eu atendi um dos cientistas que estava dentro desse avião, ele veio conversar comigo, e ele estava muito revoltado. E ele dizendo para mim que não acreditava em Deus, porque como Deus ia permitir que esses cientistas que estavam na busca da cura para a AIDS deixou aquele avião cair, né? E falou um monte para mim, né? Eu fiquei até meio frustrado porque eu não consegui demovê-lo dessa ideia. Aí passaram-se uns 3 meses, esse mesmo cientista reapareceu e conversou comigo, começou pedindo desculpas, que ele foi muito rude da outra vez, né? Que ele agora estava recebendo ensinamentos de um outro cientista que desencarnado, claro, né?
que era muito acima dele e estava dando uns livros do irmão Kardec para ele ler. Ele falou, olha, eu ainda não estou totalmente convencido porque eu estou começando a estudar, mas eu estou respeitando tudo isso que vocês estão falando aí. E aí depois ele virou para mim e falou assim, né? Olha, agora eu entendi por que aquele avião caiu, né? E eu, na minha modesta curiosidade, né, já perguntei logo, não, mas por que caiu o avião? Eu não devia ter feito isso, né? Mas ele falou assim, veja, esse avião caiu porque a humanidade ainda não está preparada para a cura da AIDS. Eu falei, então agora você acredita em Deus. Ele falou, estou começando a acreditar. Então, quer dizer, me marcou muito essa conversa. Eu não esqueço dela até hoje. É isso aí. Então, aí a gente pode observar, através do que o nosso amigo nos falou, que ele precisou retornar mais de uma vez, teve a oportunidade para que ele pudesse ali, além de falar um pouco de si, que iria auxiliar, né, tanto o Roberto, no caso, que participou ali da comunicação, outros espíritos também, né, porque quando um espírito se comunica, em muitas situações, há outros também que se aproveitam ali dessa situação para tirar os ensinamentos, né, porque são casos ali mais ou menos parecidos. É isso mesmo, meu amigo? Se eu estiver falando alguma coisa, você me corrija, por favor. Não, exatamente isso. Também uma ocorrência que foi feito comigo era um espírito que estava preso dentro do caixão no cemitério. E aí eu conversando com ele, explicando a situação, ele conseguiu sair. E ele me falou que ao momento que ele saiu, vários outros espíritos também conseguiram sair de dentro do caixão lá no cemitério. Quer dizer, isso reforça o que você falou. Quando a gente está conversando com o espírito, vários outros, na mesma situação, na mesma sintonia, também estão escutando. E se a gente parar para pensar também, é que nem nós agora, nesse momento, enfim, nesse presente momento, todos nós temos um tempo de assimilarmos as ideias, não só as ideias doutrinárias que o Espiritismo nos oferece, enfim, na nossa vida prática, social, enfim, nós temos um tempo, nós somos individualidade. Então, no plano espiritual, se dá da mesma forma, cada um tem um tempo de assimilar. Tá? Que é o que o meu amigo acabou de trazer esses exemplos aí para engrandecer aí os nossos conhecimentos, tá? E com certeza na questão da psicofonia acontece muito. Os espíritos acabam voltando com a permissão dos trabalhadores desencarnados da casa para se comunicarem mais de uma vez e assim receberem essa oportunidade aí de poder se melhorar como seres eternos que todos nós temos. Tudo bem, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos lá. Reconhecia, admirando, a justiça do Pai, que a genitora dedicada não poderia entregar-lhe a colheita de luz que lhe era própria. Contudo, fornecia-lhe valiosas sementes, para que ele as cultivasse como bom lavrador. Outros grupos procedentes de outras regiões traziam seus tutelados para a doutrinação de acordo com o programa de serviço estabelecido previamente, tá? Então, olha como que é a organização no plano espiritual. Quando ele fala programa de serviço estabelecido previamente, é porque o tratamento necessário a esses espíritos. Tá? Então, tem as reuniões de desobsessão, tem as reuniões doutrinárias, tem aqueles que estão iniciando no trabalho, né? Na casa mesmo a gente tem essa questão, né? Por isso que passamos pela orientação e somos ali direcionados de acordo com as nossas necessidades, tá? E no plano espiritual, os espíritos também recebem esses cuidados aí dentro das suas necessidades e possibilidades. Foram 4 entidades que receberam os benefícios diretos dessa natureza através de Otávia e outro médium. Tá? Então, agora eles vão falar de outro caso. Em todos os casos, o magnetismo foi empregado em larga escala pelos nossos instrutores. Tá? Ou seja, o auxílio desses instrutores desencarnados ali, benéficos, querendo auxiliar, foi bem aceito e fez com que os espíritos se sentissem ali acolhidos, enfim. O trabalho estava sendo feito da melhor forma. Salientando-se de um pobre negociante que ainda ignorava a própria morte. Ele vai falar de um outro caso. Demonstrando ele certa teimosia em face da verdade,
um dos orientadores espirituais de condição hierárquica de Alexandre, impondo-lhe a sua vontade vigorosa, fê-lo ver à distância os despojos em decomposição, tá? Que pode ser o que o Roberto acabou de contar para a gente, aí no caso do espírito, tá? Que ele estava ali com certeza recebendo o amparo desses instrutores espirituais que intuíram o meu amigo e a mostrar ali uma cena para ele, e isso fez com que o espírito voltasse a si, tá? Então foi para provocar ali um auxílio, né? Auxiliar, tá? E não assustar, enfim, causar algum mal, pelo contrário. O infeliz, examinando o quadro, gritava lamentosamente, rendendo-se por fim à evidência dos fatos, tá? Então ele acabou aceitando ali tudo que estava sendo mostrado a ele. Em todos os serviços, o material plástico recolhido das emanações dos colaboradores encarnados satisfez eficientemente. Não era mobilizado apenas pelos amigos de mais nobre condição que necessitavam fazer-se visíveis aos comunicantes. Era empregado também na fabricação momentânea de quadros transitórios e de ideias-formas que agiam beneficamente sobre o ânimo dos infelizes em luta consigo mesmo. Tá? Então, quando ele fala que material plástico, significa todas essas energias ali que são movidas pela ação do pensamento de todos que estavam participando dessa reunião, em favor do auxílio dos desencarnados. Toda essa energia mental, tá? Por isso que é o nosso papel importante quando participamos de uma reunião como esta. Procurar manter os nossos pensamentos equilibrados, em prece, porque nós estamos contribuindo para esses auxílios. Não só para esses espíritos que têm uma condição, muitas vezes ali se mostrarem visíveis em determinadas situações, para os desencarnados, né? Mas também para mostrar como se fossem telas, como se fossem alguma criação, né? Para que pudesse auxiliar esses espíritos. Tá? Então, que nem o Roberto nos falou, ele pôde ali ver o caixão. Então, para que ele pudesse ter essa visualização, com certeza essa energia ela foi retirada por esses trabalhadores em favor desse desencarnado que precisava do auxílio. Então, por isso que todos nós somos importantes nessa participação, tá? Então, aqueles que não estiverem participando diretamente dos trabalhos, mas estarão ali também auxiliando, também contribuindo para que tudo ocorra de uma forma mais tranquila, em auxílio desses desencarnados e de nós também, né? Porque quando nós nos doamos nesse sentido, só pela oportunidade que a gente tem de poder estar ali, né? Aquela sensação agradável que nós temos quando regressamos ao nosso lar, enfim. Né? Então, tudo isso é muito importante. Então, somos todos pequenas peças, tá? Todos somos pequenas peças de um todo ali, do maquinário geral, vamos dizer assim. Tá? Então, por isso que é importante a participação de todos. A gente manter os nossos pensamentos ali o mais equilibrados que conseguimos. Um dos necessitados que tomaram o médium sobre forte excitação quis agredir os componentes da mesa em tarefa de auxílio fraternal. Antes, porém, que pusesse em prática o sinistro desígnio, vi que os técnicos de nosso plano trabalhavam ativos na composição de uma forma sem vida própria, que trouxeram imediatamente, encostando-a no provável agressor. Tá? Então, eles criaram ali uma situação, tá? Uma imagem também, retirando essas energias, né? Porque o espírito estava ali numa situação, ele foi trazido de uma situação bem difícil. Era um esqueleto de terrível aspecto, que ele contemplou de alto a baixo, pondo-se a tremer, humilhado, esquecendo o triste propósito de ferir os benfeitores. Tá? Então, eles se utilizaram disso para que ele pudesse se manter ali, esse espírito, numa situação não de muita dificuldade, para que ele pudesse ser contido. Tá? Então, eles se utilizam ali de todas as situações para manter a vibração do ambiente. Tá? E sem contar que, por exemplo, na nossa casa, ali na casa de Fabiano, todas aquelas barreiras espirituais que eles fazem, muitas vezes pondo ali como se fossem
seguranças, trajados ali como se fossem seguranças para impedir essas situações, né? Para que possa causar ali nos espíritos alguma situação e aí impedir que ocorram invasões, enfim, alguma coisa nesse sentido também, tá? Tudo bem, pessoal? Alguém quer comentar? Pode ir, vai para lá. A Cecília tá aqui. Vai Inclusive, para vocês saberem, né, existe sempre no trabalho mediúnico, quando a luz está apagada, existe um aparelho no centro do recinto que vai coletando essas energias que nós estamos emitindo para exatamente fazer essas funções que o Vitor acabou de falar aí. É isso aí. Tudo bem? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Vamos adiante. Deu para entender, pessoal, essa parte, a importância do local, a proteção que nós temos no local, num local sério, equilibrado, como a casa de Fabiano, enfim, tá? Para que a gente possa ter esse refazimento, tá? Todos nós que ali nos encontramos, esse refazimento, essa reflexão, tá? Depois de trabalhos complexos de nossa esfera, terminou a sessão com grandes benefícios para todos. Dentro de mim germinavam novos mundos de pensamentos. Os trabalhos ávidos para cada caso particular constituíam lições diferentes para minha alma. E aturdido pela dilatação da luz que se fazia cada vez mais intensa e viva no meu círculo mental, reconheci que os gênios celestes poderiam trazer o mais belo e eficiente socorro aos espíritos da sombra, que, movidos de piedade e amor, conseguiriam instalar abundantes celeiros de bênçãos junto dos sofredores, mas que, de conformidade com a eterna lei, os necessitados só poderiam receber os divinos benefícios se estivessem dispostos a aderir por si mesmos aos trabalhos do bem, tá? Ou seja, nada é forçado, tudo deve ser aceito, tá? Por isso que esses espíritos que são levados a participar dessas sessões, desses trabalhos, eles já têm ali uma predisposição a receber essa ajuda, enquanto outros ainda não conseguem adentrar no ambiente seguro de uma reunião onde eles possam receber ajuda, porque no fundo eles não querem essa ajuda ainda, eles não estão na mesma afinidade de receber esse auxílio, tá? Não significa exclusão, tá? Significa que ele está mais apto a ser ajudado e o outro, né, quando tiver ali mais apto também a receber essa ajuda, com certeza ele vai ter a oportunidade de poder adentrar na casa, enfim, de poder se comunicar, receber ajuda, tá? Tem muitos espíritos que se comunicam, que eles falam que por vezes tentaram entrar, né, tentaram participar, mas não conseguiram, mas que eles estavam ali conseguindo naquele momento, tá? Que na verdade nada mais é que eles estão aptos a receber essa ajuda e o ambiente conseguiria ser controlado dessa forma. Tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Que a gente encerrou aqui o capítulo 17. Tudo bem? Meu amigo, quer falar alguma coisa? Posso dar um exemplo Com diferente? certeza, deve. Veja, uma vez eu também participei de um trabalho mediúnico, onde o espírito que estava sendo tratado era um espírito muito difícil, mas muito difícil mesmo, e ele não arredava pé de se modificar. Então, no recinto apareceu uma entidade, mas de uma luz muito forte, de um amor inacreditável, e esse espírito começou a dizer assim, veja, que eu me lembre, não, eu não quero ver isso, não quero, mas esse amor, esse amor está me atraindo para o seio desse amor. E aí ele ficou dormindo, então, quer dizer, o amor dessa entidade, a luz dessa entidade era tão intensa, né? E eu acredito que foi por uma resolução da espiritualidade para que ele não se comprometesse mais com as situações que ele vinha se enfrentando, né? Então, essa entidade de puro amor apareceu e, como que por uma espécie de imã, atraiu ele para si,
e ele passou a dormir e sentir aquele amor. Foi uma coisa diferente que eu nunca tinha visto antes. Muito bem. Muito bem. Alguém queria fazer algum comentário? É isso aí. Tudo bem. Então, terminamos aqui o nosso capítulo. E agora vamos para o capítulo 18, obsessão. Tá? Então, vamos acompanhar aí alguns casos que entram na questão da obsessão. Tá? Na verdade, é um gancho do capítulo anterior, tá? Só que agora eles vão tratar de alguns casos específicos. Então, aqui foi uma reunião de auxílio, e agora aqui são reuniões de desobsessão, vamos dizer. Então, tem muitos detalhes aqui, acho que são 4 ou 5 casos, e bem interessantes. Tudo bem? Então, vamos lá. Obsessão. O Conselho de Orientadores Experimentados, o agrupamento a que Alexandre emprestava preciosa colaboração, reunia-se em noites previamente determinadas para atender aos casos de obsessão. Era necessário reduzir tanto quanto possível a heterogeneidade vibratória do ambiente, o que compelia a direção da casa a limitar o número de encarnados nos serviços de benefício espiritual. Semelhante capítulo de nossas atividades impressionava-me fortemente, razão porque, depois de obter a permissão de Alexandre para acompanhá-lo ao trabalho, interroguei-o com a curiosidade de sempre. Todo obsediado é um médium na acepção legítima do termo? Perguntou André Luiz. O instrutor sorriu e considerou. Médiuns, meu amigo, inclusive nós outros, os desencarnados, todos somos. Tá? Então, todos nós somos médiuns. Tem aquela questão do médium que tem aquela ostensividade ali para o trabalho, né? Tem aqueles médiuns que são intuídos, enfim, todos nós somos médiuns, porque nós somos espíritos encarnados, nós mantemos contato com o plano espiritual. Então, nós temos a ostensividade para participar dos trabalhos mediúnicos, enfim, seja pela psicofonia, psicografia, ou então a intuição, tá? Mas todos nós estamos em contato com o plano espiritual, né? Com quem estamos sintonizando, né? Como que estão as nossas sintonias mentais, é o que nós devemos nos perguntar, refletir, né? Aí temos a importância do hábito da prece, das palestras, enfim, de uma boa música, tudo que vai nos tirando de sintonias difíceis e que nós possamos ali retomar essas sintonias que vão nos auxiliar com os bons espíritos, nossos amigos espirituais, para que a gente possa, né, passar aí pelas nossas dificuldades, ainda mais vivendo nesses dias, né, que nós estamos, né, muitas dificuldades, né, nesse sentido, de manter um padrão vibratório equilibrado. Tá? Então, é importante a gente fazer a nossa parte, já que nós temos o acesso a todas essas informações, né, todos os meios para buscar essas vibrações aí mais salutares que vão nos auxiliar, então a gente tem que fazer a nossa parte para a gente não cair nas vibrações difíceis, tá? Questão do pessimismo, do medo, né, da insegurança. Agora é o nosso momento de a gente, né, se fortalecer em tudo que a gente tem recebido da doutrina. Então, tudo que nós já nos estudamos, as leituras, é a hora de a gente procurar trazer um pouco isso para o nosso dia a dia. Que nem foi falado no Evangelho, né? Os que dizem Senhor, Senhor, fortalecer em bases sólidas a nossa fé, o nosso querer, aquilo que nós acreditamos que vai nos auxiliar. Tá? Então, médiuns todos nós somos. Em vista de sermos intermediários do bem que procede de mais alto, quando nos elevamos ou portadores do mal, colhido nas zonas inferiores quando caímos em desequilíbrio. Tá? Então, nós temos o livre-arbítrio, caminharmos por um caminho ou por outro, né? Nós vamos ter contato ali com o plano espiritual, tá? Que nem ele fala aqui.
O obsidiado, porém, acima de médium, de energias perturbadas, é quase sempre um enfermo representando uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano. Isso aqui é muito interessante, né? Representando uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano. É lógico que o encarnado ele já traz uma dificuldade, atrai outros que também têm a mesma dificuldade. Então, ele representa uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano. Então, o que é necessário, né? O necessário é que o auxílio se faça não somente ao encarnado, mas todos aqueles que estão ali participando desses processos obsessivos, pois são todos necessitados. E é o que a doutrina espírita trata, né? O esclarecimento, a reeducação, né? Para que possa sanar essas situações. Muitas vezes esses espíritos que estão ali obsediando o médium, enfim, o encarnado, eles precisam desse esclarecimento, porque eles têm as ideias fixas, e essas ideias fixas, elas são bem difíceis, né? Então, esse esclarecimento vai fazendo que, aos poucos, ali vão sendo rompidas essas ideias, tendo novos pontos de vista, novas possibilidades. Os espíritos, essas equipes espirituais de amigos, eles têm acesso até esses espíritos também, não só ao encarnado, para que eles possam ser ajudados, porque todos são necessitados. Tudo bem, pessoal? Alguém quer acrescentar? Acabando aqui o nosso tempo, mas... Roberto, meu amigo, quer falar? Então vamos lá. Por isso mesmo, constitui em todas as circunstâncias um caso especial, exigindo muita atenção, prudência e carinho. Muita atenção, prudência e carinho. Lembrando as conversações ouvidas entre os companheiros encarnados, cooperadores assíduos do esforço de Alexandre e outros instrutores, acrescentei. Pelo que me diz, compreendo as dificuldades que envolvem os problemas alusivos à cura. Entretanto, recordo-me do otimismo com que nossos amigos comentam a posição dos obsediados que serão trazidos a tratamento. O generoso mentor fixou um sorriso paternal e observou. Eles, por enquanto, não podem ver senão o ato presente do drama multissecular de cada um. Não puderam que obsediado e obsessor são duas almas a chegarem de muito longe, extremamente ligadas nas perturbações que lhes são peculiares. Nossos irmãos na carne procedem acertadamente, entregando-se ao tratamento com alegria, porque de todo esforço nobre resulta um bem que fica indestrutível na esfera espiritual. No entanto, deveriam ser comedidos nas promessas de melhoras imediatas no campo físico, e de modo algum deveriam formular julgamento prematuro em cada caso, porquanto é muito difícil identificar a verdadeira vítima com a visão circunscrita do campo terrestre. Tá? Então, essas situações aí, essas obsessões, esses casos, eles estão muito além do que está acompanhando no momento. Tá? Vou parar por aqui. Então, podem estar ligados, estão, né? Muitas vezes ligados a algum caso do passado, alguma encarnação ali que houve uma tortura, enfim, um assassinato, alguma coisa difícil, tá? E hoje retornam ali, se reencarna, o espírito vem cobrar. Então, são muitas as situações que envolvem os casos de obsessão. Eu vou parar por aqui. Na próxima semana, daqui a 15 dias, eu vou retomar esse parágrafo, tá? Porque tem algumas considerações para a gente fazer, o nosso tempo é curto, tá? Então, por hora, o que a gente pode comentar é que há muitas situações além do que está acontecendo hoje, nesse momento, entre o encarnado e os desencarnados, tá? Mas aí a gente comenta isso no nosso próximo encontro daqui a 15 dias. Tudo bem, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, vamos finalizar aqui, lembrando que teremos aí o segmento da nossa reunião, o encontro. Acho que hoje é a Tati, né, que vai trazer um tema para a gente, tá? Então, estão todos convidados. E semana que vem ficaremos com o nosso querido amigo Roberto,
dando continuidade no estudo do livro, qual que é o Domínios da Mediunidade, né? Então, vamos lá. Agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, por esse banquete espiritual que nos está sendo ofertado. E pedir a proteção e o amparo, que tenhamos essa semana aí pela frente, com muita força e coragem, buscando os nossos objetivos, sempre nos lembrando do amor que nos envolve, que possamos fazer a nossa parte, fortalecer a nossa fé, a nossa esperança e a nossa resignação. Coragem, coragem, é o que nos dizem os nossos amigos espirituais, que possamos seguir em frente. Obrigado, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor, paz e esperança. Seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoe nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aqueles que achamos ser nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos. Nos vemos aí na reunião. Quem que vai chamar? Acho que é a Tati mesmo que chama, né? Ou a Cássia? Isso, eu chamo. Tá bom então, pessoal. Até já. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Vitor.